A luz de óleo do seu carro está acesa, ou quando você para no semáforo, a luz começa a piscar, ou até para acesa direto, você acelera um pouquinho e ela apaga? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre essa luzinha que pode te dar um grande prejuízo. Cada componente que pode fazer essa luz acender no painel e até sobre os diagnósticos que podem ser feitos para identificar a raiz do problema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo e aprender mais sobre manutenção do seu carro. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente entender esse diagrama que eu fiz aqui, ó. Aqui estão os principais causadores dessa luz permanecer acesa no painel. Vamos separar esse vídeo em duas partes. A primeira delas é para a seguinte situação: a luz de óleo acendeu, estou andando com o carro, a luz de óleo acendeu e permaneceu acesa, independente da situação de funcionamento do motor. E a segunda parte vai ser quando a luz acende esporadicamente, lá de vez em quando ela acende, apaga, pisca, eu acelero um pouquinho, ela apaga. Essa é uma segunda situação. Por que eu vou separar? Porque são situações distintas que podem ter raízes distintas. E durante o vídeo vocês vão entender o motivo. Então vamos lá. A luz acendeu e não apagou mais no painel do meu carro. Aqui eu separei os principais causadores dessa luz acender no painel. Eu vou explicar um por um para vocês. Esse daqui é o óleo do motor. Aqui, nesse desenho está representado a bomba de óleo do motor. Aqui, esse desenho é um virabrequim com os pistões representando as folgas internas do motor. Essa daqui é a cebolinha de óleo ou interruptor de pressão de óleo. Aqui esse desenho é o chicote elétrico do carro. E aqui é o painel do carro. Maravilha. Aqui embaixo eu fiz um desenho unindo todos esses componentes. Então aqui eu tenho o cárter com o óleo. Aqui é a bomba de óleo. Aqui é a cebolinha de óleo. Esse diagrama aqui ele representa as folgas do motor. A parte de baixo que é o virabrequim, a parte de cima que é o cabeçote. Aqui é o chicote elétrico que vai levar a informação da cebolinha até o painel. E aqui é o painel do carro. Óleo do motor. Como que esse carinha aqui pode fazer a luz de óleo acender no painel? Então vamos lá. Se o nível de óleo estiver baixo, a bomba de óleo não vai conseguir puxar esse óleo, vai faltar óleo na linha, essa falta de óleo derruba a pressão, aciona esse interruptor que é a cebolinha de óleo e a luz vai acender no painel. Segunda causa, que também está relacionada ao óleo, quando eu tenho muita sujeira, muita borra no óleo. Essa sujeira entope o pescador, a bomba de óleo não consegue sugar corretamente o óleo que está no cárter, falta a pressão de óleo na linha, aciona a cebolinha e acende a luz no painel. Bomba de óleo. A bomba de óleo está representada nesse desenho aqui do nosso diagrama. Então, ela é responsável por sugar o óleo do cárter e gerar vazão de óleo no sistema. Essa pressão vai acionar a cebolinha que vai apagar a luz de óleo. Se a bomba está desgastada, ela não faz esse bombeamento com eficiência, falta pressão na linha e acende a luz de óleo no painel. Folgas internas dentro do motor. Então como que funciona isso daqui, ó? Aqui tem o óleo, a bomba vai sugar esse óleo e gerar vazão de óleo dentro da linha. E veja bem, é vazão de óleo, não é pressão. A bomba não gera pressão, ela gera vazão de óleo. Porém, as folgas calibradas dentro do motor vão estancar essa vazão e aí sim gerar pressão de óleo no sistema. Quando eu tenho muitas folgas, essas folgas excedem o limite, essa pressão vai cair, vai acionar a cebolinha e vai acender a luz de óleo. E eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz lá no vídeo do Instagram, para quem não assistiu, entender melhor essa relação de pressão e vazão de óleo. Vamos imaginar que eu tenho uma mangueira de jardim e ela está jorrando água. Aí ela está jogando 50 centímetros à frente. Quando eu coloco e tampo a metade da mangueira, o que acontece com esse jato de água? Ele vai 1 metro, 2 metros à frente. Por quê? Com a mesma vazão de água, a hora que eu diminuí o espaço, a pressão aumentou. É exatamente isso que acontece dentro do motor. Então, quando eu tiro o dedo, eu aumento o espaço. No caso aqui seria aumentar as folgas do motor. O que acontece com o jato d'água? Ele perde pressão, aí ele vai cair mais perto. Exatamente isso que acontece aqui dentro. Quando aumenta muito essas folgas, há desgaste dentro do motor, a vazão aumenta aqui e a pressão diminui na linha. A pressão diminuiu, dentro de um limite, ela vai acionar a cebolinha e vai acender a luz de óleo. Mas o que tanto tem aqui dentro do motor que pode desgastar e derrubar a pressão de óleo na linha? Tem as bronzinas, tem as arruelas de encosto, que é um problema crônico da linha Chevrolet, Astra, Zafira, Vectra, Corsa, Montana, enfim, toda a linha Chevrolet tem um problema crônico no desgaste da arruela de encosto. Tem carros que tem o jet cooler
né, que ele é responsável para lubrificar e refrigerar o pistão pelo lado de baixo. São válvulas que vão na parte de baixo do motor, e essas válvulas travam aberta por sujeira, por desgaste, por vida útil que venceu, enfim. Mas geralmente por causa de óleo vencido ou óleo de má qualidade. Ele trava aberto, derruba a pressão, aumenta a vazão de óleo, diminui a pressão na linha. Na parte de cima eu tenho o comando de válvula, que pode desgastar, que é um problema crônico na linha Volkswagen, nos motores EA111. Eu tenho variador de fase, polia variável. Tudo isso que, se der um defeito, vai aumentar a vazão de óleo e diminuir a pressão na linha. Agora, como que a cebolinha ou interruptor de pressão de óleo pode acender a luz de óleo no painel? No nosso diagrama aqui, ele está representado por esse desenho aqui, ó. Então vamos lá. A cebolinha é um interruptor de pressão. Quando a bomba suga óleo aqui do cárter e gera pressão na linha de óleo, ele fecha esse interruptor e a luz se apaga no painel. Essa cebolinha pode ter um defeito que, mesmo que a pressão no sistema esteja normal, ela pode não fechar esse interruptor e a luz vai permanecer acesa no painel. O chicote elétrico, que está representado aqui no nosso desenho, por isso daqui, que nada mais é do que um fio que vai levar a informação da cebolinha até o painel do carro. Eu posso ter um defeito nesse fio, ao longo desse chicote, que ele pode estar arrebentado, ele pode estar em curto com o terra, ele pode estar em curto com o positivo, em curto com qualquer outro fio. E aí, mesmo tudo funcionando corretamente aqui, essa informação não vai chegar no painel e a luz vai permanecer acesa no painel. E por último, o painel do carro, que está representado aqui no nosso desenho. Um problema muito comum na linha Volkswagen, nos Fox, né? Que queima um componente dentro do painel e a luz de óleo permanece acesa, mesmo com tudo isso daqui funcionando normalmente. Então, pessoal, se a luz de óleo acendeu e permaneceu acesa, ela pode ser qualquer uma dessas situações que eu acabei de explicar para vocês. Agora, para a segunda situação, onde a luz de óleo acende lá de vez em quando, geralmente com o motor quente, quando eu paro no semáforo, aí a gente vai entender que tem algumas coisas aqui que não podem ser. E a gente vai explicar um por um para vocês entenderem. O óleo, se ele estiver baixo, ele pode acender a luz só esporadicamente quando o motor está quente? Não, se o óleo estiver baixo, ele vai permanecer aceso a luz direto. Então a luz, o nível do óleo não vai fazer a luz de óleo piscar quando quente, tá? Agora, se eu tenho sujeira no óleo, aí quanto mais tempo eu funciono, mais o pescador vai acumular essa sujeira. Pode chegar num determinado momento aonde a vazão de óleo seja comprometida por essa sujeira e aí a luz acender. Eu desligo o motor, essa sujeira cai novamente do pescador, aí você funciona o carro por mais um tempo, ele vai acumulando sujeira, atrapalha a vazão e acende de novo a luz de óleo. Então a sujeira no óleo pode dar esse sintoma de vez em quando acender a luz de óleo, mas é muito raro. Folgas internas dentro do motor. Pode fazer a luz de óleo acender esporadicamente quando o motor está quente? Sim. E eu digo mais, 90% dos casos que isso acontece, o problema é folga dentro do motor. Mas aonde que pode ser essa folga? Pode ser na bronzina de biela, na bronzina de mancal, pode ser no jet cooler, pode ser no comando de válvula, né, no cabeçote, pode ser no variador de fase, pode ser na polia variável. Todo lugar por onde o óleo passa, se tiver folga excessiva ou se tiver algum defeito, pode baixar a pressão de óleo e acender a luz de óleo lá no painel. E por que quando o motor está quente somente? Porque, como eu já falei para vocês, o óleo, quando está frio, ele é mais grosso, ele é mais viscoso. À medida que o óleo vai aquecendo, o motor vai esquentando, o óleo aquece, ele vai ficando mais fino. Ele estando mais fino, se eu tiver grandes folgas dentro do motor, ele escorre mais e derruba a pressão de óleo na linha, acionando a cebolinha e acendendo a luz de óleo no painel. Então, 90% dos casos aonde a luz de óleo somente pisca quando o motor já está quente, depois que eu andei um tempo com o carro, a hora que eu paro no semáforo, a hora que eu paro numa esquina, deixo o carro em marcha lenta, a luzinha começa a piscar, ou ela fica aceso direto, eu encosto o pé no acelerador, ela apaga, o problema é folga interna no motor, em 90% dos casos. O resto, os outros 10%, pode ser outros fatores que eu expliquei para vocês aqui, tá? E por que eu encosto o pé no acelerador e a luz se apaga? Porque veja bem,
A bomba de óleo, ela está ligada ao virabrequim do motor. Então, quanto mais rotação o motor, mais rotação na bomba de óleo, mais vazão ela gera para a linha de lubrificação. Se eu tenho uma rotação de marcha lenta entre 800 a 1000 RPM, ela está gerando uma vazão. Essa vazão é estancada pelas folgas dentro do motor. Se essa rotação aumenta para 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 RPM, essa rotação da bomba também aumenta, a vazão da bomba aumenta, e aí eu aumento a pressão na linha. Entenderam? Então, quanto mais vazão, mais pressão. Quanto menos vazão, menos pressão. Por isso que ela acende só quando está na marcha lenta, porque é a menor rotação do motor. A cebolinha de óleo pode fazer a luz de óleo acender só quando o motor está quente? Pode. Mas vamos entender como que ela funciona para a gente fazer um raciocínio lógico aqui, ó. A cebolinha de óleo nada mais é do que um interruptor de pressão de óleo. Ou seja, quando você funciona o carro, a bomba de óleo vai bombear óleo na linha. Essa pressão do óleo na linha vai fechar o interruptor. Então a cebolinha é um interruptor, tá? Que vai fechar, quando vem pressão de óleo nele, ele fecha esse contato aqui e apaga a luz de óleo no painel, tá? Quanto é essa pressão que é necessário para fechar esse interruptor? Depende de cada carro. Mas vamos usar aqui um exemplo da linha Volkswagen, por exemplo, o motor EA111. A cebolinha, ou interruptor de pressão de óleo, ela só vai abrir esse contato, então esse contato está fechado lá, a luz está apagada. Ela só vai abrir esse contato quando a pressão for menor do que 0,6 bar. Então, a cebolinha é calibrada para isso. Deu mais do que 0,6 bar, ela fecha o interruptor e a luz apaga no painel. A pressão de óleo na linha caiu abaixo de 0,6 bar, de novo o interruptor abre e a luz de óleo acende lá no painel, tá? Maravilha. E como que ela pode, então, dar esse defeito no carro? Então, vamos supor que a cebolinha está lá já há muito tempo rodando e ela teve uma fadiga, um desgaste. Ao invés dela abrir esse interruptor com 0,6 bar, ela passa a abrir, o defeito dela faz ela passar a abrir esse interruptor com 1 bar de pressão. Ou seja, a pressão na linha está normal, porque 1 bar de pressão é uma pressão normal para aquele motor EA111. Porém, como a cebolinha está com defeito, quando a pressão chega a 1 bar, ela abre o interruptor e a luz de óleo acende no painel. Você mede a pressão de linha, está tudo ok, mas a luz está acesa no painel. O defeito é a cebolinha, o interruptor de pressão de óleo. Mas por que com esse defeito da cebolinha, a luz de óleo só vai acender quando o motor está quente? Porque é o seguinte, ó, quando o motor esquenta, quando o motor está frio, o óleo está grosso. A pressão na linha é muito maior. Então, nesse motor EA111, com o motor frio, é normal a gente ter 3, 4 bar de pressão quando o motor está frio. Então, ou seja, com 4 bar, esse interruptor está fechado. Ó, ele só vai abrir com 1 bar quando está com defeito. O normal é ele abrir com 0,6 bar, 0,6 bar. Então, quando o motor está frio, está com 3 bar lá, a luz de óleo está apagada. O motor começa a aquecer, o óleo vai afinando, a pressão vai caindo. É normal para esse motor, com o motor bem quente, ele chegar a 1 bar de pressão na linha de óleo. E está normal, está tudo funcionando corretamente. Porém, pelo defeito da cebolinha, o motor está frio. Então, ou seja, com 4 bar, esse interruptor está fechado. Ó, ele só vai abrir com 1 bar quando está com defeito. O normal é ele abrir com 0,6 bar, 0,6 bar. Então, quando o motor está frio, está com 3 bar lá, a luz de óleo está apagada. O motor começa a aquecer, o óleo vai afinando, a pressão vai caindo. É normal para esse motor, com o motor bem quente, ele chegar a 1 bar de pressão na linha de óleo. E está normal, está tudo funcionando corretamente. Porém, pelo defeito da cebolinha, ao invés dela abrir com 0,6 bar e acender a luz, ela está abrindo com 1 bar e acendendo a luz. Ou seja, a pressão de trabalho está normal para esse carro, mesmo assim, por um defeito na cebolinha, a luz de óleo vai acender. O chicote pode dar esse mesmo defeito? Não. Veja bem, como eu expliquei lá no começo, se eu tenho um fio arrebentado aqui, ou se eu tenho um curto-circuito com o terra, com o positivo, ou com o outro fio do carro, isso daqui vai estar sempre dando a luz acesa, independente se o carro está quente ou frio. Então, o chicote
definitivamente não vai ocasionar esse problema da luz de óleo acender de vez em quando, só quando o motor está quente. Se eu tenho um defeito, um fio arrebentado no chicote, eu funcionei o carro, a luz vai estar acesa direto. Independente da temperatura do motor, da rotação do motor, a luz vai estar acesa direto. Então, esse daqui eu já posso eliminar. Chicote não é. E por último, o painel do carro. Falei para vocês e dei o exemplo ainda da linha Volkswagen, o Fox, que costuma queimar um componente aqui. Eu não sei que componente que é, como que é o nome do componente, mas eu sei que ele queima um componente eletrônico aqui dentro do painel e a luz de óleo fica acesa direto. Já ouvi dizer, não sei se é verdade, que por a cebolinha de óleo ficar embaixo da bobina, às vezes dá uma fuga de faísca ou acontece alguma coisa na bobina aqui que tem uma alta tensão e ele acaba percorrendo, essa alta tensão acaba percorrendo o fio da cebolinha de óleo e acaba queimando um componente no painel. Não sei se é verdade, mas já ouvi falar isso. Faz algum sentido porque, de fato, a cebolinha de óleo é bem embaixo da bobina de ignição, tá? Lembrando que a bobina de ignição gera uma voltagem ali no secundário dela de até 30 mil volts. Então, imagina se escapa uma faísca dessa, pode fazer um estrago lá no painel mesmo. Mas, enfim, quando queima um componente, a luz fica acesa direto. Independente se o motor está quente ou está frio. Então, painel também eu posso eliminar. Quando eu tenho esse defeito da luz ficar acesa só quando o motor esquenta, não é painel. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o diagnóstico. Então, assim, nós falamos das duas situações, onde a luz está acesa direto e onde a luz acende só com o motor quente, tá? Vamos pensar agora aqui a melhor forma de fazer o diagnóstico nos dois casos. Qual que é a orientação que eu dou para o meu cliente? Independente de qual seja a situação da luz de óleo acesa, o primeiro passo a se fazer é colocar um manômetro aqui no lugar da cebolinha e medir a pressão de óleo do sistema. Como que a gente faz isso? Tira a cebolinha fora, coloca o reloginho, o manômetro aqui ligado na linha de combustível e funciona o carro. Deixa a ventoinha ligar umas 3, 4 vezes. Por quê? Porque daí eu tenho a certeza que o motor está totalmente na temperatura de trabalho. O motor está bem aquecido. Então, coloco lá e monitoro essa pressão de óleo. Cada carro tem a sua pressão, tá? Então, se a pressão de óleo estiver ok, dentro dos parâmetros, eu sei que o problema não é mecânico. Eu descarto bomba de óleo, eu descarto folgas internas no motor, eu descarto tudo aqui para dentro. E eu sei que o problema é eletrônico. Pode ser a cebolinha, pode ser o chicote, pode ser o painel. Lembrando que para o segundo caso, onde só acende a luz com o motor quente, nós já descartamos o painel e já descartamos também o chicote. Então sobrou somente a cebolinha. Agora vamos pensar junto. O cara chega aqui para fazer o diagnóstico e a gente vai tirar essa cebolinha e ela já está vazando óleo. Então eu desconecto esse chicote aqui, ó, e ela pinga óleo. É comum esse defeito na cebolinha. Ela fura por dentro e pinga óleo. Nesse caso aqui, o primeiro passo é a gente trocar a cebolinha. Por quê? Porque eu fazer esse teste, colocar o manômetro na linha, funcionar o carro, deixar ele erguido lá no elevador até a ventoinha ligar 3, 4 vezes, isso tem um custo. Quanto custa isso? Em média, de 100 a 150 reais. Claro que esse valor varia também. Se eu pego um carro premium, onde o acesso ao interruptor de pressão de óleo, a cebolinha de óleo, é muito difícil, tem que desmontar mais coisas, o valor aumenta. Mas para carro popular, em média de 100 a 150 reais, o custo desse teste, tá? Então, se eu vou lá e vejo que a cebolinha está vazando óleo, a cebolinha já está ruim, eu preciso trocar ela. Independente se ela é o defeito ou não, eu preciso trocar a cebolinha. Então, aí eu posso trocar ela e andar com o carro para ver se vai parar de acender a luz. Em boa parte dos casos, a luz para de acender. Por quê? Porque o defeito já era a cebolinha que já estava vazando óleo, tá? Agora, se o carro chega aqui, eu vejo a cebolinha, visualmente ela não tem defeito nenhum, não tem vazamento de óleo, não tem nada, o primeiro passo é a gente medir a pressão na linha, para eu poder separar o problema se é mecânico ou se é eletrônico. Se for mecânico, aí gera um outro trabalho, a gente vai ter que identificar se o problema é na bomba, se o problema é de folgas mecânicas. Aí é um serviço bem mais complexo, que às vezes é necessário até fazer a desmontagem do motor para conferir as medidas. Mas enfim,
O primeiro teste essencial é medir a pressão de óleo, para definir se é uma coisa ou se é outra. Então é isso, pessoal. Esse assunto é extremamente complexo e extenso. Dá para a gente falar o dia inteiro sobre ele e não esgotaria assunto. Mas eu acredito que eu consegui compilar as principais informações sobre o tema. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder você. E não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu!